Que bom que você veio. Hoje eu sei que você quer relaxar, acalmar a mente. Eu preparei uma leitura especial para te ajudar nisso. Eu vou narrar em voz suave como que nós podemos aumentar o nosso magnetismo. Uma leitura bem calma, bem tranquila desta obra, Jornada para a Autorealização, de Paramahansa Yogananda. Então, se prepare aí onde você está e nós vamos começar. Como aumentar o seu magnetismo? O pensamento é infinito. Seja qual for o seu campo de estudo, depois que você coloca na mente determinado assunto, seu pensamento pode continuar indefinitivamente, com foco naquela direção. Não há limite para a sabedoria, nem para as informações que você pode acessar. Sabia que cada uma aqui está interpretando minhas palavras de modo ligeiramente diferente? Cada pessoa vivencia um processo mental que é diferente de todos os outros. Mas o que é esse processo mental? Suponha que alguém te belisque. Primeiro, você tem a sensação física. Do estímulo da sensação vem a percepção. Então, tendo percebido a sensação, a mente forma o pensamento: fui beliscado. Isso é conceito. O processo da sensação à percepção é uma resposta individualizada. Como o ser interior e o funcionamento de cada pessoa são únicos, a soma total das reações a qualquer experiência também é totalmente diferente para cada indivíduo. Essa totalidade interior da pessoa, pensamentos, sentimentos, respostas, motivações, determina a qualidade do seu magnetismo ou poder de atração. O magnetismo é a maior força para atrair amigos e boa vontade. Todos gostam de ser notados. Ninguém gosta de ser esquecido ou ignorado. Até uma criança age de modo a atrair a atenção. Também gostamos que pensem bem de nós. Queremos que os outros nos apreciem. Mas quantas pessoas dão aos outros a compreensão e a consideração que elas acreditam que elas mesmas merecem? Expressamos a maior compaixão e perdão em relação aos nossos defeitos, embora prontamente critiquemos e condenamos aos outros. Será que com a mesma facilidade conseguiríamos estar diante das pessoas e contar-lhes todas as faltas que cometemos desde a infância? Óbvio que não, mas
a não ser que aprendamos a nos comportar. Não podemos dizer aos outros como devem se comportar. E também não temos o direito de ser intolerantes com as falhas dos outros. O mundo está cheio dos que querem reformar a todos, menos a si próprios. Se não fizermos uma avaliação pessoal crítica e construtiva, continuaremos iguais ano após ano. O que é importante é a autorreforma, pois se conseguirmos reformar a nós mesmos, reformaremos milhares pelo nosso exemplo. Os exemplos realmente falam mais alto do que as palavras. Comece sendo gentil com todos. Mas como nós podemos ser um rei de corações, amado por todos? Seja mais santo, para que como verdadeiro rei, você esteja sentado no trono do amor que está no coração de todos. Comece sendo bondoso com todas as pessoas. A grosseria é uma doença espiritual. Se você se deixa levar por atos e sentimentos rudes, acaba por prejudicar o seu sistema nervoso e sofre com isso. Quando vir os outros se comportando rudemente, seja mais determinado ainda a agir com bondade. E eu pratico isso o tempo todo. Por mais maldosamente que os outros se comportem, não conseguem que eu haja com maldade. Quanto mais rudez as pessoas me dirigem, mais compreensivo sou com elas. Às vezes, para enfatizar uma lição importante, falo com certa dureza aos que vêm a mim para receber treinamento. Mas jamais fico irado, jamais ajo rudemente. Os que são disciplinados e percebem que no auge da repreensão, quando pareço estar mais contrariado com eles, consigo imediatamente de parar de falar duro e passo a usar palavras mais gentis. Este autocontrole tem uma força tremenda. Jamais permita que a sua voz fique áspera por causa da ira ou do desejo da vingança. Como uma flor, espalhe pétalas de bondade quando você for atacado pelo mal. O mal que houver nas pessoas ou quando elas o ofenderem. Com autocontrole e comportamento correto, você acabará por perceber que é parte do bem eterno e que não pertence mais aos caminhos errados do mundo. Para ter atração verdadeira, seja atraente física, mental e espiritualmente. A geração atual acha que o poder da atração está nas lojas de moda e nos salões de beleza. Mas a beleza tem que ser mais interior do que exterior. Você pode estar vendo um homem e a mulher mais linda do mundo, mas por baixo da atraente aparência deles, talvez você descubra muita feiura oculta. Eles são como sarcófagos das tumbas do antigo Egito. Como parecem belas e perfeitas aquelas imagens entalhadas. Mas quando a tampa do sarcófago é aberta,
nada há de bonito na forma morta do seu interior. Quando as qualidades espirituais da nossa verdadeira natureza da alma estão mortas, um corpo físico atraente nada mais é do que um caixão carregado com a consciência interna mirrada. É lógico que é uma sorte nossa possuir certa atração física para cobrir as feiuras dos ossos, tendões e órgãos internos. Mas para que se preocupar tanto, ano após ano, em adornar apenas a sua forma externa? E por que não manter o corpo saudável e atraente? Você pode deixar o seu corpo como você quiser. Não há motivo para ser descuidado e ter um corpo caído. Como se disse, cuide do peso. Se você tem medidas desproporcionais, o mais provável é que seja preguiçoso ou esteja comendo demais. Algumas pessoas fazem dietas ou jejuns de um dia e depois compensam tudo no dia seguinte. Faça bastante exercício e aprenda a ter mais cuidado com o que você ingere. Mas os potenciais infinitos da vida são tão vastos, tanto a fazer e tanto a aprender, que se a nossa prioridade for apenas aperfeiçoar o lado físico, não teremos tempo para melhorar internamente. Se o fato de se embelezar diante do espelho, maquiar o rosto, pintar o cabelo, pode ajudá-lo a ser notado no mundo social ou profissional, não há nada de errado nisso. Mas não vai melhorar a sua personalidade, o seu eu interior. O que eu quero dizer é que você também tem que dedicar algum tempo a se trabalhar internamente. No Oriente, a concentração maior é na atração interior. No Ocidente, a ênfase é na aparência física. O que precisamos é de uma combinação de ambos. Eu preferiria ser mentalmente atraente a ser fisicamente atraente. Se você puder ser ambos, muito melhor. Precisamos aprender a simplificar as coisas externas da vida e dedicar tempo a embelezar o eu interior. É assim que se desenvolve o verdadeiro magnetismo. Você pode estar bem consciente da falta de graça de alguém num primeiro encontro, e então perceber que a personalidade da pessoa é muito magnética e atraente. Sócrates era assim. Lincoln também era. Eles possuíam o magnetismo oriundo das qualidades interiores. Isso fazia com que as pessoas se sentissem atraídas. Quando você tiver esse tipo de atração divina, os traços físicos terão muito menos importância. A aparência física, especialmente os olhos, denota em maior ou menor grau como que a pessoa foi em vidas anteriores. Tal é a profundidade com que o ser interno impacta a forma externa. Os olhos são a característica física mais importante.
aprenda a ter olhos bonitos. Como? Os olhos refletem claramente o interior da pessoa. Então, existe apenas um método para embelezar a vida e a expressão do olhar. Cultivar interiormente pensamentos e sentimentos belos. Alguns olhos são muito cruéis, outros são mesquinhos e egoístas. Independentemente da meiguice externa das palavras ou das ações de uma pessoa, você pode ver quem ela realmente é através do que os seus olhos expressam. Ninguém consegue se esconder por trás das janelas abertas dos seus olhos. Portanto, tenha pensamentos positivos e construtivos, e como um ser privilegiado, feito à imagem de Deus, você não tem direito nenhum de desfigurar a sua vida interior. Transforme suas provações em triunfos. Nunca é tarde para melhorar. Observe seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações e guie-os na direção certa. Ao fim de cada dia, faça uma introspecção. Pergunte-se: como foi o seu dia? Estar realmente vivo significa se empenhar constantemente no autoaperfeiçoamento físico, mental, moral e espiritual. Quem não estaciona, mas continua a mudar para melhor, dia após dia, ano após ano, acaba desenvolvendo magnetismo. Utilize cada provação que tiver de enfrentar como uma oportunidade de se tornar melhor. Quando você está passando por dificuldades, os testes da vida, o mais comum é se rebelar. Por que é que isso aconteceu comigo? Em vez disso, pense em cada provação como uma picareta com a qual você perfura o solo da consciência para libertar a fonte da força espiritual que lá se encontra. Cada teste deve fazer aflorar o poder oculto em você, porque você é filho de Deus. Você foi feito à sua imagem. Os testes não são feitos para nos destruir. Só os covardes, os que não reconhecem dentro de si a imagem de Deus, completamente perfeita, é que se rebelam e se deixam vencer pelos testes, como se fossem forças destrutivas invencíveis. Fazer isso é uma injustiça para com o potencial do ser humano. A atitude correta é usar cada provação como estímulo para fortalecer o seu eu interior. Ao vencer quando você é testado, você reanima a imagem divina do seu interior e assim se unifica ao Pai. Então, lembremos de usar a nossa força, dada por Deus, para superar as provações e assim fortalecer a nossa vida interior.
Essa força interior é a fonte do nosso magnetismo. O poder da boa companhia e da profunda atenção. A atenção profunda é outro elemento que ajuda a desenvolver o magnetismo. Com esse poder, você pode atrair o magnetismo das outras pessoas. Aprenda a colocar atenção em tudo que você fizer. Sempre que você estiver com alguém, seja um bom ouvinte. Usando a atenção, entre em sintonia com a pessoa que possui as qualidades atrativas que você deseja desenvolver. Se você quer ser forte, ande em companhia dos fortes. Se quer desenvolver o tino para negócios, ande em companhia de pessoas dessa área. E se você quiser desenvolver o magnetismo divino todo-poderoso, ande em companhia dos que amam a Deus. Assim, você terá um desenvolvimento muito mais rápido do que apenas se divagasse sobre esses assuntos. Os santos e outras pessoas que muito realizaram no mundo tiveram um grande magnetismo. Ao pensar profundamente nos grandes seres humanos, você pode perceber as vibrações deles. O contato direto com uma pessoa sábia vai muito além. Com esse tipo de associação, você adquire conhecimento muito mais rapidamente, mesmo que essa grande alma viva a 10.000 quilômetros de você. Você vai receber suas vibrações se pensar e se concentrar nela com foco. Você começará a receber algo que vai além das meras palavras. Você vai receber o magnetismo de outra pessoa através do canal mental do pensamento. Krishna, Buda e Jesus, esses grandes seres manifestaram as qualidades mais elevadas do magnetismo. Sempre que vejo a imagem de um dos grandes seres, eu penso neles e eu recebo as suas vibrações. Quando entro em contato com Jesus, sinto a consciência de Deus como Pai. Quando penso em Ram Prasad, um santo de Bengala que compôs muitos cânticos de louvor a Kali, um dos aspectos da Mãe Divina, eu sinto a vibração de Deus como Mãe. E a sintonia com esses seres divinos não ocorre se apenas pensamos neles por alguns minutos. Somente se você meditar dia após dia num grande santo é que começará a receber as suas vibrações espirituais. Também existe grande benefício em visitar os lugares de onde os santos vieram. Assis, onde viveu São Francisco, Bodh Gaya, onde Buda alcançou a iluminação, Jerusalém, onde Jesus pregou. Esses lugares estão perenemente repletos das vibrações deixadas pelas almas divinas que lá andaram. Essas vibrações ficarão até a dissolução da terra, onde essas almas comungaram com Deus. Você vai encontrar muito mais comunhão e as respostas de Deus
muito comum que a peregrinação a algum desses lugares transforme completamente a vida da pessoa para melhor. A associação direta com uma pessoa sábia e de realização divina pode ocorrer pelo contato pessoal ou pela meditação profunda. O ponto mais importante é sintonizar a sua consciência com a dela. Quando você está em sintonia com uma grande alma que ama a Deus, isso gradualmente transforma a sua vida de modo maravilhoso. A sua vontade não fica mais escravizada, ela se expande. É a diferença entre estar sintonizado com um verdadeiro guru ou com uma pessoa egocêntrica. O magnetismo de uma alma com realização divina porá você em sintonia com o magnetismo de Deus. Deus é a força magnética suprema. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é o supremo poder por trás de todos os poderes. O amor supremo por trás de todos os amores. O artista supremo em toda parte. Quando você coloca a mente em Deus, na força magnética suprema, você fica carregado de magnetismo divino e pode atrair todas as coisas para si. Se pensar em Deus na meditação mais profunda, se amá-lo de todo o coração e se ficar completamente em paz na presença dele, sem desejar mais nada, o magnetismo divino atrairá a você tudo aquilo que já sonhou e muito mais. Em todas as áreas da minha vida, demonstrei essa verdade. Se você amar a Deus apenas por causa dele e não pelo que ele pode te dar, e se você estiver completamente atraído pelo magnetismo divino, o poder de Deus emanará do seu próprio coração e também da sua mente, e você atrairá para si até a realização do menor desejo que você tenha. Se você ama Deus incondicionalmente, Ele colocará pensamentos nas mentes dos outros, e os outros se tornarão instrumentos para realizar até mesmo os desejos que você não expressou verbalmente. Então, o magnetismo divino com o qual se pode atrair tudo é o tipo de atração que você quer desenvolver. Deseje sempre o que é bom, o que é nobre, o que é puro. Então, como um ser divino, repleto do magnetismo de Deus, você nunca deixará de atrair o que quer. Medite profundamente e envie a Deus o apelo da sua alma. Senhor, venha ao meu templo corporal. Esteja ele abatido pela doença, pela velhice ou por outras imperfeições, não importa. Seja qual for a condição do meu templo, eu sei que nele entrarás assim que souberes que eu verdadeiramente te amo, e sei que tu me amas. Quando
quando essa realização vem, o corpo que lhe era tão caro já não significa muito. Você quer dar mais importância à vida interior do que às vãs conquistas materiais. O homem divino que ama Deus mais do que a si mesmo descobre que a atração que possui dentro de si é Deus, e então perde o apego pelo corpo grosseiro. Ó Senhor, quer o meu corpo ande pelos caminhos da terra entoando o teu nome. Quer eu adormeça no oceano da morte. Estou sempre contigo. Vida e morte podem cantar suas canções, mas eu sou um com a canção da eternidade. Não posso morrer, pois sou o alento da vida eterna. Agora, por favor, orem comigo. Pai, eu me desfiz de todos os pensamentos negativos. Estava preso aos grilhões de ferro do materialismo. Mas tua magnética presença está me transformando. Percebo que sou feito à tua imagem. Sou um imã divino. A tua corrente magnética flui em minhas mãos. O magnetismo da tua sabedoria flui em meu cérebro. E o magnetismo do teu amor flui em meu coração. E o magnetismo da tua alegria flui em minha alma. Paz. Amém. Então, como você está se sentindo depois dessa leitura relaxante? Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado a se acalmar. Muito obrigada por acompanhar. Deixe aqui as suas sugestões e eu te vejo no próximo